Está vendo essa quantidade de imãs e bandeiras aqui atrás de mim? Representam os lugares que eu já visitei. 48 países e mais de 200 cidades em todo o mundo. E foram os rendimentos da minha carteira de investimentos que viabilizaram essas viagens ao longo dos anos. Não precisei tirar um tostão do meu salário, nem deixei de comprar nada para conhecer esses lugares. Nesse vídeo você vai conhecer um pouco mais sobre o método de montagem de uma carteira de investimentos segura e rentável. Todo mundo sabe que para construir um patrimônio são necessários 3 passos: trabalhar, poupar e investir. Mas muita gente erra nesse terceiro passo: investir. Os investidores compram ações e fundos imobiliários quando eles estão caros, depois vendem quando eles estão mais baratos, aí correm para a poupança para estancar o prejuízo. A poupança não cobre nem a inflação e no final do mês os investimentos não renderam nada. É como um cachorro correndo atrás do rabo, que não chega a lugar nenhum. E o esforço de anos de trabalho vai embora, às vezes até com perda de capital. Mas eu não sou especialista do mercado financeiro. Como faço para ter uma carteira de investimentos segura e rentável? O grande segredo está na alocação de capital, ou do inglês Asset Allocation. Já ouviu falar? Na verdade, nem segredo é. Um estudo da Vanguard, uma gestora com mais de 6 trilhões de dólares sobre gestão, analisou o retorno das carteiras de investimentos dos norte-americanos nos últimos 50 anos e descobriu que 91,4% dos rendimentos vem da alocação de capital. Um outro estudo, publicado no Financial Analyst Journal, descobriu que 93,6% dos retornos dos planos de pensão também vieram do Asset Allocation. Ou seja, a diferença dos rendimentos não é se você vai comprar ações da Via ou da Magalu, ou comprar Tesouro Direto 2024 ou 2025. A diferença é como você vai distribuir os seus rendimentos nas diversas classes de ativos. Quantos por cento em renda fixa, ações, fundos imobiliários, multimercados, investimentos no exterior, dólar, previdência privada ou criptoativos. Provavelmente é aí que você está errando e perdendo dinheiro. E eu posso te ajudar a montar uma carteira de investimentos personalizada, segura e rentável, que vai considerar os seus objetivos pessoais, o seu patrimônio, a sua capacidade de investir e a sua disposição para o risco. O que antes só era possível para milionários e famílias muito ricas, os chamados Wealth Management, agora já pode ser feito para quem tem a partir de R$50 mil em investimentos. Isso mesmo, se você tem pelo menos R$50 mil em investimentos, já pode contar com o método Carteira Certa para cuidar do seu patrimônio e do futuro da sua família. Eu criei e aperfeiçoei esse método, gerindo não só a minha carteira de investimentos, mas a de dezenas de outros investidores. Veja esse depoimento do Edgar sobre como o método o ajudou a realizar um sonho de infância. Eu tinha um sonho de adolescente, né? Comprei um carro na época de adolescente que eu gostava de ter. Ah, é? Mas foi um mimo que eu tive. Me dá Ah, uma dor de cabeça, mas graças ao investimento, a tranquilidade que eu tenho, é uma coisa que me alimenta até, tem uma ligação até afetiva, né? Então, para mim, eu fico muito feliz em ter isso e ter conquistado isso, né, cara? E eu confesso, cara, eu não teria condição de fazer isso se não tivesse o auxílio de uma pessoa, principalmente uma pessoa como você, entendeu? Então, te agradeço por essa conquista, tá? Graças ao método, o Edgar pôde realizar um sonho de infância, honrar a memória do pai e deixar um legado para o seu filho. É como um personal trainer, só que ao invés de eu passar uma lista de exercícios, eu vou te ajudar a montar uma carteira de investimentos personalizada, segura e rentável, que vai te ajudar a conquistar os seus objetivos. E quem é você para montar a minha carteira de investimentos? Sou consultor credenciado da Comissão de Valores Mobiliários, com certificação CEA de especialista em investimentos. Meu trabalho é acompanhar diariamente os movimentos da economia, os preços dos ativos, a performance dos investimentos e as principais tendências de mercado. Todo esse conteúdo me ajuda a ter uma visão macroeconômica do mercado e alocar meus investimentos de forma estratégica. Com o tempo, fui desenvolvendo um método próprio de montagem de carteira de investimentos e passei a prestar consultoria financeira para outros investidores que, assim como eu, também buscavam proteção e crescimento do patrimônio. Afinal, quando você precisa tratar uma doença, você vai ao médico, um profissional que estudou e se especializou no assunto.
Quando você precisa fazer a reforma da sua casa, você contrata um arquiteto. Então, por que, para cuidar do futuro da sua família, você investe em carteiras recomendadas de corretoras ou dicas aleatórias nas redes sociais? Contrate também um profissional da área, alguém que vai gerir com eficiência os seus investimentos, enquanto você usa o seu tempo naquilo que você faz de melhor, seu trabalho, seu estudo ou seu lazer. Eu não preciso disso. Siga as orientações de investimento do meu assessor sem pagar nada. Pois bem, deixa eu te contar uma coisa. O modelo atual de corretoras e bancos tem alguns conflitos de interesse. Os gerentes bancários precisam cumprir as metas corporativas para ganhar seu bônus e, por isso, oferecem produtos financeiros desnecessários como consórcios e títulos de capitalização. Já os agentes autônomos e assessores de investimento das corretoras recebem comissão dos gestores para indicar seus respectivos fundos de investimento. Isso é regulamentado pela indústria e se chama rebate. Tudo isso gera uma distorção. Os melhores fundos não precisam pagar altas comissões para os assessores das corretoras e por isso são menos indicados. Já os fundos que estão começando ou precisam se capitalizar pagam comissões mais altas para os assessores e por isso são mais indicados. Assim, você nunca sabe se aquele fundo foi indicado porque é mais adequado para você ou porque paga a melhor comissão para o assessor. Como constatou o documentário da Netflix, O Dilema das Redes, se você não estiver pagando pelo produto, você é o produto. Já no método carteira certa, não existem incentivos ocultos. Eu não recebo comissão de nenhum gestor. A minha única fonte de remuneração é dos clientes. Portanto, o meu único interesse é o crescimento financeiro deles. Veja como o método ajudou a carteira de investimentos da Adriana. E eu precisava alocar, né, o dinheiro que eu tinha recebido e eu não estava me sentindo segura. E quando vi que você, né, fazia esse trabalho, eu pensei em te contactar para me ajudar a alocar esse dinheiro. E foi, assim, uma experiência muito positiva, porque eu aprendi muito com a logística, né, da alocação que você fez para mim, e a rentabilidade foi excelente nesses últimos 2 anos, né, que eu não mudei muito a carteira da maneira como você tinha colocado lá no início, só fiz alguns ajustes agora, depois das eleições, que as coisas começaram a ficar um pouco diferentes, aí eu precisei também dar uma mudadinha, também com a sua orientação, eu te perguntei, e então, assim, eu só tenho positivo para te falar, né, a respeito do seu trabalho. Mesmo com Covid, guerra na Ucrânia e eleições no Brasil, a carteira de investimentos da Adriana continua rentável. Mas se você está buscando aquela tacada perfeita, aquele investimento que vai te enriquecer da noite para o dia, então o método não é para você. Isso porque um dos principais benefícios do método é a redução de riscos de perda patrimonial. E quem ganha muito dinheiro rapidamente é porque provavelmente correu muitos riscos, além do aceitável, concentrando muitos recursos em um mesmo ativo. É como um jogo de roleta russa. Mesmo que você sobreviva e ganhe muito dinheiro, isso não significa uma decisão acertada. O sucesso nos investimentos não se mede somente pela performance financeira, mas sim pelas decisões que você tomou ao longo do tempo. Outra coisa que o método carteira certa não faz, o chamado market time. É aquela tentativa, quase sempre frustrada, de comprar um ativo antes da subida ou de vender antes da queda, também chamado de pegar a faca caindo. Você pode se cortar. Um estudo da Fidelity, o fundo de investimentos do famoso Peter Lynch, mostra que, durante 23 anos, o fundo alcançou um retorno médio espetacular de 29% ao ano. Só que, apesar do desempenho incrível, metade dos investidores do fundo perdeu dinheiro. Justamente porque entravam nos momentos de euforia e resgatavam nos momentos de baixa, tentando acertar o market time. Uma curiosidade, os investidores do fundo que mais ganharam foram os que morreram, isso porque deixaram o dinheiro investido por mais tempo. Então eu preciso morrer para ganhar dinheiro nos investimentos? Claro que não. O método carteira certa vai te dar a disciplina para lucrar nos momentos de euforia e se defender nos momentos de depressão. Veja como o método ajudou a carteira da Kátia. Na verdade, você me trouxe aquela calma que eu não tenho, né? Você me mostrou que eu era muito agressiva
em vários momentos, né? Na maioria deles, né? Em 80% deles, eu era muito agressiva. E aí você usou um termo que eu não esqueço, que eu era muito faca na caveira, né? E que eu precisava entender que certas horas, né, o básico bem feito é melhor do que a agressividade ali, com perdas, arriscar muito dentro do patrimônio, né? E eu acho que definitivamente foi essa lição que você me deu, independente do resultado da carteira, que foi bom, mas independente disso, você me auxiliou trazendo esse lado mais para mim, de mais calma, de mais tranquilidade, de entender para onde o mercado está indo. Lógico que a gente não entende 100%, senão estaríamos todos nós milionários, né? Bilionários, mas assim, entender um pouquinho mais e ter hora que mais pé no chão, né? Deixar o dinheiro trabalhar um pouquinho, nem que seja pouco, e a gente focar no nosso negócio e tirar o dinheiro dele, né? Além de montar uma nova carteira, o método ajudou a Kátia a ter mais controle sobre seus investimentos e já está ajudando também o seu filho a lidar com as finanças. O método traz outro benefício que pode fazer muita diferença nos seus investimentos: a redução no pagamento de impostos e taxas. Seus ativos vão rodar menos na carteira e com isso você vai pagar menos taxa de corretagem e menos imposto de renda. Além disso, vou te ajudar a montar uma carteira previdenciária para aumentar a sua restituição no imposto de renda e vai preparar também a sucessão patrimonial para seus herdeiros. E como funciona esse método? Primeiro, agendamos a sessão de anamnese financeira, para que eu conheça a sua situação econômica, seus objetivos pessoais, como pretende utilizar os investimentos, sua estrutura de gastos, sua capacidade de investir e seu perfil de risco. Dura por volta de 1 hora. Em seguida, você me manda um extrato das suas aplicações financeiras. Eu vou trabalhar na sua nova carteira de investimentos, alinhada com seus objetivos financeiros e equilibrada entre diversas classes de ativos. A carteira vai ter investimentos correlacionados negativamente, ou seja, com performances distintas de acordo com o cenário econômico. Isso vai fazer com que um ativo compense uma eventual queda do outro, fazendo com que a carteira performe bem todo mês. É o que dizia o pai da teoria de portfólio, Harry Markowitz: a diversificação é o último almoço grátis do mercado. 3 semanas depois da sessão de anamnese financeira, agendamos uma nova sessão para a apresentação e validação da carteira certa. Vamos debater todos os investimentos, um por um, para saber se você está confortável. Vou explicar o racional por trás de cada aplicação e como vai funcionar a sua alocação de capital. Vou te indicar o que e quanto resgatar, e o que e onde aplicar. Também vou analisar a sua carteira previdenciária e recomendar ajustes, se necessário. Tudo isso de forma única e personalizada. A sua carteira vai servir somente para você e ninguém mais. No método Carteira Certa, eu utilizo os conceitos modernos do Goal-Based Investing, ou investimentos baseados em objetivos. Ou seja, você não vai correr nem mais risco, nem menos risco que o necessário para você atingir os seus objetivos financeiros. É nisso que eu acredito. Cada investidor é único e merece uma atenção personalizada para as suas aplicações financeiras. Carteiras recomendadas e dicas aleatórias de investimento nas redes sociais são detratores de performance e não vão te ajudar a crescer seu patrimônio. E mais um detalhe, quem vai aplicar e resgatar o dinheiro é você mesmo. Não precisa me mandar senha de corretora nem de banco, porque você vai fazer tudo baseado em uma planilha que eu vou enviar por e-mail. Quanto custa para contratar o método Carteira Certa? O preço vai depender de quanto você tem de patrimônio, mas o valor foi calculado para que o método se pague apenas com o rendimento da sua carteira de investimentos nos primeiros meses. Ou seja, você não vai precisar tirar dinheiro do bolso. Você vai pagar a consultoria só com o rendimento da sua carteira nos primeiros meses e depois vai ter o benefício para o resto da vida. Para saber mais sobre valores, clique no botão abaixo do vídeo. Quanto tempo eu levo para ter resultados? Assim que você contratar o método Carteira Certa, nós agendamos uma sessão de anamnese financeira. 3 semanas depois, você vai receber a sua carteira personalizada. A partir daí, você já vai poder fazer as suas movimentações nas aplicações financeiras e se beneficiar dos rendimentos. Mas é importante lembrar que investir não se trata de uma corrida de 100 metros. É mais parecido com uma maratona.
Com uma carteira de investimentos equilibrada, o tempo vai trabalhar a seu favor. É como disse o economista Paul Samuelson: investir é como ver a tinta secar ou a grama crescer. Se você quer adrenalina, pegue $800 e vá para Las Vegas. Mas as minhas aplicações financeiras já estão no prejuízo. Vou ter que esperar um mês para começar a me proteger? Não, já na primeira sessão, logo depois de você contratar o método, eu vou saber como está a sua posição financeira. Dependendo da situação, você já sai da sessão com uma lista emergencial de dever de casa para estancar o prejuízo, se for necessário. Portanto, você já terá benefícios imediatos após a primeira sessão. Você vai perceber um benefício extra, intangível. Nas nossas interações, eu vou te explicar o papel de cada ativo na sua carteira, como eles reagem aos cenários econômicos e qual a tendência de mercado dos próximos meses. É praticamente um curso de finanças. Também vou apontar vieses comportamentais que podem te atrapalhar a gerir seu patrimônio, como agir para afastar as tentações e focar no crescimento. Você vai se sentir capacitado e empoderado para gerenciar suas aplicações financeiras. E depois da carteira montada, como faço para gerenciar os investimentos? Essa era uma demanda muito comum dos meus clientes. Como fazer depois com novos aportes, necessidades de resgate ou mudança no cenário econômico depois que a carteira foi montada? Para isso, montei um clube de investidores, com lives mensais pelo Zoom exclusivas para clientes. Todos que adquirirem o método Carteira Certa terão direito a participar por um ano de encontros mensais para debater tendências de mercado e mudanças no cenário econômico que podem afetar seus investimentos. Vocês também farão parte de um grupo exclusivo no WhatsApp para troca de notícias e informações sobre investimentos. Isso tudo para facilitar a tomada de decisões e o rebalanceamento das aplicações financeiras ao longo do ano. Se você quer fazer parte desse time e gostaria de contratar uma consultoria personalizada para turbinar seus investimentos, clique no botão abaixo. Você será direcionado para a área de consulta de disponibilidade e agendamento. E depois da primeira sessão, caso você descubra que o método Carteira Certa não é para você, não tem problema. Você receberá integralmente o valor pago sem a necessidade de justificativa. Basta informar que não quer participar. Ou seja, você não tem nada a perder. Pode experimentar e, se não gostar, pedir o dinheiro de volta. Risco zero. Aguardo o seu contato então. Sucesso nos investimentos!